todos, que Deus possa estar sempre presente conosco, hoje e sempre. Na grande maioria das vezes, nós não observamos a extensão dos ensinamentos evangélicos que ele nos traz com muita sabedoria, e nós, na nossa ainda inferioridade, nós temos muita dificuldade de entender essas lições. Emmanuel, ele escreve 5 livros fantásticos, onde ele prega trechos evangélicos e ele nos traz a tradução para que nós possamos entender essa doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe como boa nova. O evangelho que Jesus apresentou à humanidade é uma das coisas mais lindas que nós podemos encontrar. Joana de Ângeles, quando fala acerca do evangelho de Jesus, ela fala que o evangelho de Jesus é a plenitude. E essa plenitude colocada em prática nos dá muita sabedoria para que possamos resolver muitas coisas. Quando a nossa amiga aqui citou o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 23, trazendo exatamente à tona os ensinamentos que Paulo nos traz, vale salientar que o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Efésios, ele estava junto com a mãe de Jesus na cidade de Éfeso. E lá ele fez essa dedicação. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele escreve 14 livros no Novo Testamento. 14 livros, é muito livro. É um a menos da metade, praticamente, Paulo que escreveu o Novo Testamento. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo nos traz uma recomendação no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, no primeiro versículo: sede vós imitadores de Deus. Gente, vocês fazem ideia o que é isso? É muita coisa. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Essa recomendação, de uma profundidade quase impossível no momento para nós, ser imitador de Deus não é tão simples, mas Jesus também faz uma recomendação que não é diferente. Quando nós vamos ver o capítulo 5 do livro de Mateus, no último versículo, que é o 48, ele disse: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que recomendação. Não é simples. A gente ser perfeito como Deus perfeito é, nós ficamos a observar, nós com a nossa infinda ainda más inclinações que nós já temos, nós temos dificuldade de imitar coisas simples. Imaginemos essa perfeição. Mas nós viemos aqui tratar de um assunto que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, que chama-se o administrador desonesto. E se você for observar, Jesus até elogia a atitude do administrador. Quem for ler o livro de Lucas, no capítulo 16, do primeiro versículo ao versículo 13, que trata sobre o administrador desonesto, mas ele nos faz uma menção que é preciso que nós observemos muito grande, que esse administrador, ele não só toma conta de riquezas, não é só riquezas materiais. Na grande maioria das vezes, essa administração não é só da riqueza. E nós vamos tratar exatamente desse assunto hoje. E o administrador desonesto, ele teve uma atitude muito interessante quando ele viu que ele ia perder o seu emprego com o seu senhor, porque ele estava esbanjando o que era do senhor. E essa notícia chegou até o seu patrão. E o patrão o chamou para pedir contas das coisas que ele tinha. Sendo que o mordomo, ele teve uma ideia muito grande de ele chegar e procurar as pessoas que deviam ao seu senhor e dar tipo como fosse um perdão de algumas coisas que devia. E nessa ato de perdão, ele foi elogiado não pela desonestidade, mas pelo perdão que ele ofertou. Ele ofertou o perdão das dívidas que ele tinha ao Senhor. E essas dívidas que ele tinha ao Senhor nos faz lembrar das inúmeras coisas que no dia a dia nós fazemos que não deveríamos fazer. Então, o administrador desonesto, ele é um assunto muito interessante, porque muitas vezes, na grande maioria inclusive, nós agimos como esse administrador desonesto que esbanja as habilidades que Deus nos dá.
Deus nos dá muita habilidade para tratarmos e estarmos com os nossos amigos. Eu até muitas vezes erro quase infinitas vezes no dia que não tem como a gente nem anotar a quantidade de vezes que a gente queria não dizer uma coisa e terminou dizendo. Quando a gente não queria falar algo e quando pensa que não, já falou. Paulo de Tarso, ele trata isso com muita segurança em Romanos 7,19, quando ele diz: o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. O bem que eu pretendo fazer, não faço. Então, muitas vezes, o bem que a gente quer fazer, nós somos impedidos pelas nossas ainda más inclinações. E é preciso que a gente esteja atento para isso, porque o maior inimigo que nós temos não é o outro, somos nós. Porque nós somos dono da nossa vida, nós somos dono daquilo que nós temos e da inteligência que Deus nos deu. Essa inteligência, ela tem que ser treinada, ela tem que ser trabalhada especificamente para o bem da coletividade. Não tão somente de nós mesmos, mas daqueles que nos procuram. Eu até, muitas vezes, a gente termina facilitando e conversando coisas que não deve. Mas há uma recomendação de Paulo que eu acho muito bonita, que está no primeiro livro que ele escreve a Timóteo, no segundo livro que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 16. Evita os falatórios profanos. Nós temos que evitar, porque os falatórios profanos, ele traz muitas energias negativas para todos nós. E quando nós falamos de administrador, o Paulo de Tarso, ele faz uma ênfase muito grande. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. No livro que ele escreve a Timóteo, no segundo livro, no capítulo 2, versículo 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Imaginemos se nós chegássemos no mundo espiritual, imaginemos, e fôssemos ser julgados por Deus, como é que nós nos apresentaríamos? Será que nós somos aquele obreiro que não tem que se envergonhar? Ou nós vamos estar com medo de se apresentar até Ele? Com certeza, nós vamos ter medo. Nós vamos ter medo. Eu participei de uma reunião essa semana com o prefeito de uma cidade aí, e foi alguns médicos junto comigo, e eu notei na face de cada um, inclusive da minha, como todos estavam lá prontos para obedecer aquele prefeito com muita tranquilidade. Tudo que ele pedia, sim senhor, e um pedido meu, não sei o que, só ligar para mim que a gente resolve. E eu fiquei pensando, já pensou se retomasse essa atitude com que Jesus nos pede? Por que o prefeito? Só porque ele é uma autoridade passageira? Jesus não, é uma autoridade eterna, sempre será nosso mestre. Ele sempre nos oferecerá o melhor. E eu fiquei observando aquela cena que todos, silenciosamente, o prefeito pedia, sim senhor, e foi cada um dando o telefone. Não pode ligar para mim, pode ser o quê? O secretário pode ligar para mim, não sei o quê, não tem problema, eu resolvo. Já pensou se nós estivéssemos diante de um atendimento a uma pessoa e atendesse aquela pessoa como Jesus queria que atendesse? Seria muito bom, não seria? Seria muito bom. Sendo que a gente não administra bem estes pensamentos. Pedro, na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 4, versículo 10 e o versículo 14, ele trata de um assunto muito interessante, sobre administração. O dom que Deus nos dá de administrar, que nós devemos administrar conforme o poder de Deus. Ou seja, administrar uma casa espírita, nós sabemos que não é tão fácil. Ou administrar uma igreja qualquer não é tão fácil, porque sempre existem aqueles que querem dar a ideia exatamente do contrário, e que acham que a ideia nunca é favorável para o bem. E nós temos que estar sempre atento, o dirigente de uma casa espírita, ou de uma casa evangélica qualquer, ou mesmo de uma igreja católica, ele tem que estar sempre atento para observar e tomar a decisão mais planeada para o bem. Porque se você for ouvir cada reclamante, meu Deus do céu, Valdex, o que é que você acha?
Você ouvir cada reclamante, cada pessoa que dá o seu ponto negativo. E eu sempre dizia, inclusive foi a primeira fala minha um dia, quando eu fui alguns meses diretor aqui da Casa Espírita, eu até falei, gente, cuidado com o milindre. O milindre é uma das coisas mais perigosas. O que existe de gente que deixa de procurar a doutrina espírita ou a igreja qualquer por causa de milindre com um funcionário qualquer ou com alguém da diretoria, não é pouco. Tem gente que deixa de frequentar pro resto da vida por causa do milindre. Então o milindre é muito perigoso em qualquer setor. E os espíritos ligados ao mal, eles estão fazendo tudo para que o milindre aconteça. Então aquele que administra uma casa espírita, ele tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que pensa e com as atitudes que ele toma. Porque sempre tem aquele que está contra. Até porque, às vezes, está contra, porque ele também tomou uma atitude errada. Ele tem que ter sabedoria de reconhecer que a medida que ele tomou não é boa. E por isso que é bom, antes de tomar uma atitude, averiguar se essa atitude que ele está fazendo é condizente com a natureza, se é condizente com o bem-estar de todos, se é condizente com a sociabilidade, que às vezes a gente toma uma atitude que pode inferir uma dessas coisas. E é bom sempre a gente estar atento. Então, administrar não é tão simples. Mas o mais importante de administrar uma casa espírita ou outra qualquer é saber administrar a sua própria casa. Como está a sua casa interior? Como está você em relação para com Deus? Como é que está a funcionalidade dentro da sua casa? Será que você está levando para dentro da sua casa coisas más? Lembro muito bem de uma vez que eu fui fazer o evangelho no lar de uma casa de um espírita. Quando eu cheguei lá, a primeira que eu encontrei foi um estante cheia de uísques raros e nobres. Gente, vocês não fazem ideia do que é um estante cheia de uísque. Das duas, uma. Ou ele bebe, ou oferece para os outros. Ou ele bebe ou oferece. Se ele bebe, não condiz com a realidade. Se ele oferece para os outros, pior ainda. Porque a gente não deve oferecer para os outros o que não é bom. Eu lembro muito bem que eu estava dentro do carro com um irmão meu, ele tomando cerveja, e ele ofereceu para um sobrinho. Eu disse, o amigo só oferece para o amigo coisas boas. Quando você oferece algo que não é bom, para o teórico amigo, é porque você não é amigo, você é inimigo. E ele parou com a cerveja, e o outro parou também para não receber, e o outro não recebeu, o outro também não deu. Então é muito bom que a gente esteja atento com isso. Por que eu vou ter coisas ruins dentro da minha casa? Por quê? Por que eu vou assistir pornografia dentro da minha casa? Então eu tenho que aprender a administrar a minha casa. Evitar filmes de violência, onde você vai atrair espíritos zombeteiros para dentro do seu lar. Se a gente lê o Salmo 127, você vai ver que é um salmo pequeno, 5 versículos, mas ele trata exatamente dessa proteção que Deus dá ao nosso lar, se nós estamos em ligação com Ele. Se não estiver, você pode botar 30 guardas lá fora, o ladrão comum não vai entrar, mas aquele que vem roubar a sua paz, os espíritos que não respeita o guarda, ele entra. Porque a sentinela mais importante é a de Deus. Então o Salmo 27, ele trata muito bem dessa proteção que nós temos que dar à nossa casa. Nós temos que evitar discutir, ficar brigando com a esposa, ficar brigando com os filhos, ficar brigando, chama no canto e conversa. Quando alguém faz alguma coisa de errada, se você discute na frente dos outros, em primeiro lugar, você não ensina nada. Segundo, o outro não obedece. Tente reclamar de uma criança na frente dos outros. Agora, chama-o e bota no colo. Deve para olhar nos seus olhos e faz a seguinte pergunta: o que você fez, meu filho? Você acha certo? Dificilmente ele vai dizer que sim. Dificilmente. Aí você faz outra pergunta: você acha que seu pai ou sua mãe merece o que você está fazendo? Se você acha que merece, você pode continuar fazendo. Se não, na grande maioria, eles choram de vergonha. Imaginemos nós
se nós fôssemos nos apresentar a Deus e Ele me colocasse nos braços ou no colo e fizesse a pergunta: Givaldo, o conhecimento que você tem valeu a pena? Você seguiu o que sabia? Eu acho que eu morria. De novo. Morria de novo. Sinceramente, eu morria. Se é que pode morrer de novo, né? Então, a gente tem que estar atento nesses tempos que nós temos de resto de vida. Gente, vamos aproveitar o máximo. Vamos administrar o máximo de tempo que nós temos aqui na Terra. Vamos fazer com que esse tempo seja direcionado praticamente para o bem. Não seja aquele servo malvado, como trata o capítulo 24, versículo 46 do livro de Mateus. É muito interessante que a gente observe que o servo malvado é aquele que ele faz coisas que nós não devíamos fazer. Quando se trata de servo fiel, me vem à mente o capítulo 17, no versículo 10 do livro de Lucas. Olha como é interessante, Dilza. Presta atenção o que está lá escrito. Quando nós fizermos tudo o que o Senhor mandou, dizei, somos servos inúteis. Olha mesmo, se nós fizermos tudo o que nos manda, ainda nós somos servos inúteis. E quem seria um servo útil? Eu estava prestando atenção, eu até falei hoje lá no meu condomínio, eu fico pensando como as pessoas não conseguem, muitas vezes, ver pequenas coisas, defeitos que nós temos. Por exemplo, eu até falei com o zelador, todo dia ele passa, a maçaneta está caindo. Ele só empurra de volta. Se ninguém pedir por escrito para ele trocar, para ele ajeitar, ele não troca, porque ele só faz o que manda. É por isso que Jesus diz, se você só faz o que manda, você é inútil. Porque o útil é aquele que não precisa ser mandado. Ele faz. Se alguém está precisando dele, ele não espera que alguém peça. Ele faz. A gente tem que aprender a administrar esse tempo que Deus nos deu. Muito bem. Você imagina, eu não sei se alguém é funcionário da Prefeitura do Estado, mas entendemos que alguém seja. Você imagina se o prefeito mandasse chamar você lá no gabinete dele. Se o governador chamasse no gabinete dele, você ia fazer questão de tirar foto, de mostrar para os amigos que tirou foto com o governador, que tirou com o prefeito, para mostrar para os outros que você tem uma certa importância. Gente, tudo isso, eu não tiro o valor, tem seu valor. Mas nós temos que nos exaltar de termos Jesus nosso amigo. Isso é muito importante. Nós temos que ter alguém que nós possamos confiar na hora da angústia, na hora da tristeza, como relata o Salmo 46, no primeiro versículo, que devemos chamar a Deus no momento da nossa maior angústia, e Ele estará presente. Paulo de Tarso, ele nos faz uma observação que eu peço que ninguém aqui esqueça. Capítulo 8 de Romanos, do versículo 35 ao 39. Gente, não esqueça. Romanos 35 a 39. Ele começa pela pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Na grande maioria das pessoas que se dizem servos de Deus, se desespera no momento de qualquer angústia. Se desespera por qualquer coisa e fica agoniado. Meu Deus do céu, por que isso comigo? Eu tive ouvindo uma mensagem de WhatsApp que uma das amigas de uma pessoa mandou, desesperada porque o filho dela estava doente. Se diz cristão. Em desespero. Normal. Desespero é muito diferente de você ficar angustiado. Você ficar preocupado com o filho está doente é uma coisa. Mas você entrar em pânico por causa disso é outra coisa. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a angústia, a morte, a doença, a tristeza, a espada,
E ele fala que nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Nada. E a gente se separa de Deus por poucas coisas. Qualquer coisa você vira a cara. Eu não estou bem hoje para ir no centro espírita, não. Eu não estou bem para ir hoje na minha igreja, não, porque aconteceu isso comigo, eu acho que, não sei, não vou. Então nós, muitas vezes, deixamos que as coisas nos maltratem. É preciso que a gente esteja atento para esse ensinamento muito profundo de Paulo, no capítulo 8, versículo 35 a 39, do livro que ele escreve aos Romanos. Por que ele escreve aos Romanos? Os romanos eram pessoas muito ligadas à lei, à literatura, principalmente gostava de pregar a lei a ferro e a fogo. Se fosse a lei que mandasse, ele fazia, independente se aquilo fosse ruim para a coletividade. Então, Paulo de Tarso, ele trata aos romanos com muito carinho, e é um livro que vale a pena ler, porque ele traz muitos ensinamentos. Então, baseado nesses ensinamentos evangélicos, é muito interessante nós observarmos, principalmente ao versículo 10 do livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, quando Jesus nos faz uma observação muito interessante. Se nós formos infiéis no mínimo, nós seremos no máximo. Se nós formos fiéis no injusto, nós também seremos no muito. Então, quando nós temos a oportunidade de ser fiel em pequenas coisas, e nós somos desonestos, imaginemos quando as grandes coisas nos apresentarem. Tem pessoas que ficam falando dos políticos, porque fazem isso, aquilo, outro. Quando ele está na cadeira, com o mesmo poder, ele faz até pior. Então, é muito importante que nós estejamos observando sempre as nossas atitudes, para que ela não malbarate o tempo, que é muito precioso para todos nós. O tempo é tão precioso que ele não espera um segundo por ninguém. Eu vou deixar fazer isso mais tarde. Não tem problema, você pode deixar. Mas aquilo que você vai fazer mais tarde, você podia fazer outra coisa. Aquilo que você deixou fazer mais tarde, poderia ter sido feito antes. Então é interessante que nós estejamos atentos para que nós não malbaratemos o tempo que nos foi ofertado. Aprendamos a administrar as ideias. Aprendamos a administrar os amigos que nós temos. Porque não existe causa melhor do que amigo. O amigo é aquele que socorre você no momento que você está precisando. Então aprendemos a conversar com os amigos sem ferir o amigo. Isso é muito importante, não é, Bucaí? Muito importante. O amigo muitas vezes pode ficar triste com você por coisa que você disse. E agora eu vou tomar a palavra de Zaqueu. Zaqueu, quando ele teve a grande chance de ver Jesus, ele subiu a uma árvore. Não era só porque ele queria ver Jesus, porque ele era muito pequenininho. Eu até acho que ele era menor do que eu, porque fala que ele era muito pequeno. Tudo bem que eu sou pequeno, mas não tão muito assim, né? Mas segundo as escrituras, que ele era muito pequeno. E ele, para ver Jesus, teve que subir numa árvore. Mas a alegria de Zaqueu era exuberante. Quando ele olhava para Jesus, aquela alegria que o exaltava, é claro que Jesus sabia que Zaqueu estava lá, e ele se convida para ir à casa de Zaqueu. E no momento que Zaqueu está na casa dele, ele faz uma declaração, que ele pagaria 4 vezes mais aquele a quem deve. E eu tomo as palavras de Zaqueu e digo, se alguém eu ferir alguém um dia, eu peço infinitas desculpas, porque muitas vezes, na nossa ignorância, a gente erra muito. E é por esse motivo que Jesus fala sempre que ele não quer sacrifício, misericórdia. Então a misericórdia é muito interessante, porque se nós entrarmos no nosso oráculo, quando eu digo oráculo, é um local onde você vai orar, e você for orar, lembre-se de uma frase imortal de Jesus, Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Olha que interessante. Quando for orares e te lembrares que tem alguém, alguma coisa contra ti, reconcilia-te primeiro com ele. Preste atenção.
perdoa, perdoai. Então ele está dizendo o seguinte: se você for orar, você vai ter alguém que você não gosta, por qualquer motivo. Em primeiro lugar, ele disse: perdoa. Porque se você estiver com o coração magoado, a sua oração não sai do chão. Você está magoado, você está com raiva de alguém. E isso é muito comum naqueles que oram e dizem: Senhor, me perdoe. Mas você não perdoa. Lembremos que Jesus recomenda que você será perdoado à medida que você perdoar. Quando você não perdoa alguém, você automaticamente está dizendo: Senhor, não me perdoe, porque eu não estou dando perdão. É questão de lógica. Então essa recomendação de 11:25 do livro de Marcos, ela é muito interessante. Observemos se nós estamos com mágoa com alguém. Então perdoemos. E lembre-se, perdoar muitas vezes, você pode até achar difícil, mas é ela que limpa você. Ela faz você respirar mais suave. Ela faz você olhar para as pessoas sem olhar de crítica, sem olhar de malícia, sem olhar que você está vendo uma pessoa como uma pessoa pecaminosa. Isso me lembra muito bem quando Jesus encontra aquela mulher em adultério, que é elencado no capítulo 8 do livro de João, e ela se aproxima até Jesus, e todo mundo quer apedrejar. Todo mundo quer apedrejar. E a lei de Moisés mandava que a mulher adulta fosse apedrejada até a morte. Jesus, naquele momento, ele não buscou nenhuma lei humana, porque ele sabia que não teria defesa. Ele usou uma coisa muito interessante. Ele não perguntou para ninguém que estava lá presente, aquele que nunca adulterou. Porque ali tem pessoas que nunca tinham adulterado. E ela se apedrejada do mesmo jeito. Ele faz uma pergunta genérica: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem é que não tem pecado? Quem é que todo dia não tem os seus erros infindos que o maltrata todo dia? Todos nós. Todos nós. Pelo menos eu tenho em abundância. Não devia ter, mas tenho. Mas é para isso que nós estamos lutando todo dia. Nós não devemos nos acomodar com esses erros. Dizer: errar é humano. Não. Errar pode até ser humano, mas nós temos a obrigação de tentar corrigir. E muitas vezes nós corrigimos esses erros com um pedido de perdão a um amigo, com um abraço que nós damos, mostrando a essa pessoa que nós somos capazes de ir atrás até dele. E se ele precisar de auxílio, auxiliá-lo. Certa vez, eu me lembro de uma jovem que fez, teoricamente, no pensamento dela, tentou me prejudicar muito, há uns 15 dias atrás. Não atrás de hoje, atrás que eu digo do momento que ela me procurou. E eu estava de plantão no hospital, e ela chega caída de moto. Quem atendeu? Eu. Ela tinha ferido bastante. Mas essa ferida, graças a Deus, eu não deixei chegar até mim. Veio, mas não ficou. E quando ela viu que era eu, como é que ela ia embora? Não tinha como. Ela estava mancando e não tinha como voltar. Eu atendi, graças a Deus, muito bonitinho. Não estou dizendo a vocês que eu fiz aquilo por bondade, eu fiz aquilo porque eu lembrei de Jesus na hora e disse: como é que Jesus atuaria agora? Qual é a atitude dele agora? Como é que ele responderia? Como é que ele faria? Na hora que eu tive esse pensamento, eu atendi normal, não como uma pessoa que eu tinha raiva, de jeito nenhum. Ela olhou para mim bem muito e disse: você não está com raiva de mim? Disse: não, eu não quero ter raiva de você, e eu quero também que você não tenha de mim. Acabou, também nunca mais a vi, mas com certeza aquela angústia que estava talvez dentro dela, porque ela sofreu muito mais do que eu, porque quem fez mal não fui eu, foi ela. Quando ela chegou perto de mim e viu que ela ia ser atendida por alguém que foi magoado, ela quis frear, mas não conseguiu. Mas vocês acham que ela chegou lá por acaso? Não. Tinha 3 médicos atendendo. Por que ela caiu na minha sala? Não é verdade? Então, Deus está sempre mandando as pessoas para vermos como nós atuamos. Então, aprendamos a administrar este tempo, essa oportunidade que Deus nos dá. Todo dia, Ele abre um leque infinito de oportunidades para nós sermos zelosos com
com as nossas atitudes. Eu gosto muito de falar uma coisa muito interessante. Quando você for dizer algo, ou cair, se a gente fizesse isso, mudava o mundo, sabia? Olha mesmo, preste atenção. Se nós formos dizer algo, Jesus diria, não diga. Já pensou? Jesus faria? Não faça. Roberto, isso mudaria o mundo. Se cada um de nós tomasse essa atitude a partir de hoje, isso mudaria o mundo de cada um de você. E as pessoas que lhe acompanham, as pessoas que estão perto de você, vão aprender aquilo com você. Então, evitemos os falatórios profanos, como nos recomenda Paulo no segundo livro que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 16. Esses falatórios profanos, nós temos que aprender a nos livrar dele. Quando alguém mandar uma mensagem para você, que você nota que é profano, nem leia, apague. Não precisa dizer nada. Você não precisa de criticar o outro que mandou. Não precisa. Só não comente. O fato de você não dar atenção já significa dizer que você está livre daquilo. Você também não precisa ser chato ao ponto de ficar dizendo, não manda isso para mim. Não, você não precisa. Quando a pessoa notar que você viu, mas você não corresponde, ele vai notar que talvez você não goste. A inteligência humana é assim, ela percebe. E, inclusive, a inteligência artificial, ela é muito baseada nisso. Uma vez eu peguei um celular de um colega meu, quando ele abriu o Instagram, tinha cheio de foto de mulher lá nua. E disse, não é porque eu abro, não. Eu fiquei calado, não disse nada. Claro que é. É claro que é. Se você fica procurando coisas evangélicas, lá só vai ter isso. Não adianta você mentir. A própria inteligência artificial manda para você, você sabe que você gosta. Então, quando a pessoa começar a mandar, que vê que você não dá atenção, ele diz, não adianta mais mandar, porque ele não viu. Ou pelo menos viu, se não viu. Então, administremos bem isso, para que você também não seja chato, ao ponto de quando alguém vê você de longe, dizer, ela vê aquele cara metido a santo. Não é metido. Você só não precisa compartilhar. Só não pega aquilo e mande para outro. Freio se chegou em você. Seja aquele que dá o freio no mal que chega até você. Há uma recomendação, Lucas, que eu acho muito bonita. Prestemos atenção a essa fala de Paulo. Gente, eu quero que vocês memorizem essa fala de Paulo. Voltar ao segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Muito bonito. Há uma parte, não vou dizer o versículo todo, que ele é composto de 5 linhas, eu vou dizer só a parte que interessa. Aquele que profere o nome de Jesus, evite o mal. Aquele que profere o nome de Jesus, afaste-se da iniquidade. Olha que coisa interessante. Você se diz cristão, você se diz ligado a Jesus, afaste da iniquidade. Essa recomendação é belíssima. Quem não anotou, anote. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Se você profere, se você fala o nome de Jesus, respeite o nome dele. Não faça como aquele que Raul Teixeira, eu nunca esqueço, numa palestra que ele estava na Federação Espírita aqui de Cuiabá, ele até pegou e imitou direitinho. Ele disse, você está aqui num bar, um copo do uísque, você bota o dedo dentro, mexe o dedo com gelo, minha esposa está aqui presente, ela lembra disso e diz, eu sou espírito, toma uma golada bem grande de copo de uísque. Sabe o que ele disse? Mentiroso. Você está só dizendo. As pessoas estão vendo lá fora. Eu lembro muito bem, eu gosto muito de falar sobre a proibição psicológica. O que é psicologicamente uma coisa que é proibida? Tem um delegado que é muito amigo meu, que mora no prédio, ele diz, doutor João, uma cervejinha não tem nada, né? Eu vou lhe mostrar que tem. Você vai consultar comigo segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu estou com um copo de cerveja em cima da mesa. Ah, não vai dar bem, né? Eu digo, você não falou que não era nada? Por que agora já é alguma coisa? Então, quando uma coisa é alguma coisa em certas circunstâncias, ela não é nada, ela é alguma coisa. Não fica bem. Você imaginou para alguém que é protestante, chegasse no seu templo religioso, tivesse o pastor com um copo de cerveja em cima do púlpito dele? Ou um padre com um copo de uísque?
eu acho que todo mundo ia estranhar isso, não ia? Se a pessoa estivesse aqui com uma lata de cerveja, vocês iam estranhar, não ia? Sim ou não? Mesmo os que bebem iam estranhar. Quando eu disse isso, ele disse, é verdade. Eu digo, eu vou dizer mais, senhor delegado, que é muito amigo meu. Se eu tivesse uma briga de trânsito, alguém atropelasse alguém por ter embriagado, e eu fosse lá no seu gabinete, você tivesse uma cervejinha, eu não fazia ocorrência, eu voltava. Porque eu sabia que você não ia resolver. Ele botou a mão no queixo e disse, eita peste. Foi o que ele disse, né? Ele disse, é verdade, Divaldo. Então eu desdigo aquilo que eu disse. Então aprendamos a administrar o nosso pensamento, gente. Porque o povo vê você quem é. O povo vê. Dilema de Roberto é espírita. Se o cabo disser, meu filho, é melhor se chorar. Givaldo é espírita. É? Se o cabo disser se é cumprido, é porque ele sabe que não é. Ele já sabe que não é. É só de lábios. Então vamos ser cristão de verdade, gente. Vamos tentar, pelo menos, tentar debelar todo dia uma má inclinação. Hoje mesmo me comprometi com o Bucaí de debelar inúmeros que eu tenho para com ele. Ele já até me perdoou, segundo ele. Perdoado? Eu tenho uma dívida grande com esse amigo aí, que quase me crucifica, e ele tinha razão. Quando ele falou comigo, eu vi a realidade. Então nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros e não repetir. Eu sempre digo, motorista que cai no buraco todo dia, ele é burro, porque o buraco ele já sabe onde está. Nós conhecemos os abismos que o mundo nos oferece. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e aprendamos, acima de tudo, a conhecer Jesus. Eu apresento Jesus para todos vocês, para que vocês, quando chegarem em casa ou no trabalho amanhã, que conhecer alguém, que abraçar alguém, fale bem de Jesus. Ele merece ser falado. Ele merece ser distribuído no WhatsApp. As pessoas mandam inúmeras fotos de mulheres nuas, mas não mandam uma frase do Evangelho de Jesus. Riquíssimo. Riquíssimo. Aprendamos a proliferar o bem que existe dentro de você. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo aquele servo fiel, aquele servo que não vai ter tanta vergonha de se apresentar diante do Senhor quando um dia ele tiver que ser apresentado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possa nos ofertar hoje e sempre a sua misericórdia. Eu faço a prece ou alguém vai fazer? Posso fazer? Senhor Jesus, apiada-te, Senhor, da nossa inferioridade, ainda da dificuldade que nós temos de seguir esse teu evangelho tão rico de bênçãos, que só nos traz alegria, que só nos dá felicidade e que é o amor pleno. Senhor Jesus, aquieta a nossa alma para que possamos vislumbrar aquilo que pode nos ofertar. Nós sabemos, Senhor, que a todo instante derrama o bênção dos céus em direção a nós e nós muitas vezes não enxergamos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos receber essas bênçãos e multiplicá-las no milhão para com os nossos irmãos. Não nos deixa, Senhor, à mercê da nossa inferioridade, que ainda martela na alma de cada um de nós. Ajuda-nos para que possamos dilapidar como alguém que detona e que tira uma pedra bruta para fazer uma escultura. Façamos, Senhor, com que possamos ser o escultor das nossas almas. Senhor Jesus, deixai-nos entrar no teu coração. Senhor Jesus, abençoa o lar de cada um aqui presente. Senhor Jesus, fortalece a nossa alma para que possamos sair da inferioridade o mais rápido possível e conhecer a plenitude que nos dás. Que assim seja.